Passamos à análise com a Carmo Afonso, comentador RTP aqui em estúdio. Olá, boa tarde, Carmo. E também o Eduardo Pereira Correia, que se junta através de videochamada. Vou começar pelo Eduardo, que está fora, é sempre mais difícil. Uma análise a este discurso de Montenegro. Boa tarde, obrigado, Daniela. Aquilo que nós vemos é verdadeiramente o PSD em grande, isto é, a mostrar neste Congresso que está em alta, que consegue ter o país na mão, depois da aprovação de um orçamento que lhe correu muito bem, de uma semana que vinha em decrescendo, com alguns problemas, com algumas questões que se iam levantando, acabou com um final feliz. E estranhamente Pedro Nuno Santos deu ao Partido Social Democrata um presente, que foi a certeza da aprovação que estava prevista para segunda-feira, deu essa certeza da aprovação na sexta-feira. Isso permitiu que o PSD fizesse um congresso de êxtase, trazendo antigos líderes, trazendo novas caras, novas e antigas caras também aos órgãos sociais, renovando grande parte daquilo que foi o Conselho Político Nacional e terminando em apoteose, isto é, apresentando um conjunto de medidas de direita, que vai buscar muito aquilo que é o eleitorado de direita, nomeadamente nas áreas da segurança, da área da saúde, também a questão dos centros para migrantes, mas políticas que verdadeiramente de direita que conseguem afirmar o governo. Aquilo que nós podemos daqui retirar é, desde logo, fazer um pouco também a comparação da liderança de Luís Montenegro com a liderança anterior de anterior primeiro-ministro. São completamente diferentes. António Costa era um primeiro-ministro muito experiente e muito à vontade nestas lides e aproveitava também estes congressos para fazer sempre uma exacerbação do partido. Ora, Luís Montenegro não teve necessidade de o fazer, tinha o partido na mão neste momento. Aliás, é muito o resultado daquilo que foi as eleições e o número das eleições que lhe deram esta maioria, grande maioria absoluta. Portanto, não tinha a necessidade de o fazer. E isto vinha mesmo daquilo que era uma noção de que estava o país com ele. E, portanto, não só o país político, neste caso do partido, estava com ele. E, portanto, foi uma oportunidade que teve de se rejubilar e de fazer novas políticas e de apresentar novas políticas com um orçamento no bolso que está ganho, quase a chutar para canto esta questão de que poderia haver ainda um peixe difícil de amanhar na questão do orçamento na especialidade. É algo que nós ainda não sabemos, mas pelo menos esta primeira parte está ganha. E, portanto, o que nós vimos foi um desfilar de ministros, um desfilar de notáveis, uma corrida com uma definição de um candidato presidencial, primeiro com Luís Marques Mendes, mas também com a ideia, com pelo menos duas grandes sombras, que seria Pedro Santana Lopes e agora Leonor Beleza, que volta aos órgãos do partido. Portanto, aquilo que se mostrou aqui nesta altura foi um PSD bem vivo, com as forças do partido, a conseguir marcar a agenda partidária do fim de semana. Vamos ouvir, Carmo, também partilha desta ideia. Há 10 anos que o PSD, o líder, não era também o primeiro-ministro num congresso. Agora que é primeiro-ministro, vê-se mais nomes do PSD a voltar ao partido. Sim, mas eu assisti ao congresso de uma maneira bastante diferente daquela que o Eduardo Correia acaba de nos dar conta. Ou seja, eu vejo aqui sobretudo neste discurso final de Luís Montenegro, algumas bandeiras vermelhas que nos deveriam causar algum sobressalto. Destaco três. E destaque três, mas poderia desenvolver mais, como por exemplo esta questão aqui do reforço da videovigilância ou desta congregação de forças de segurança, multiforças que vão para a rua, a Autoridade Tributária, a PSP e todas as forças de segurança e mais algumas, para uma coisa que Luís Montenegro caracterizou como o combate no terreno. O terreno, supomos que é a nossa vida, nas ruas. A única coisa que me poderia assustar, não há nada nas ruas a passar-se que me possa assustar e que me faça desejar ouvir um discurso destes por parte do Primeiro-Ministro. A única coisa assustadora é mesmo pensar
que temos um governo com uma lógica tão securitária e que encara a nossa vida pública como sendo um terreno onde há muita criminalidade e ela tem de ser combatida desta forma. Depois destaco também a questão que, aliás, foi muito aplaudida no Congresso para as alterações na disciplina de cidadania, dizendo que se iria afastar um bocadinho da parte ideológica e depois há esta... Ou de facção. E depois há esta curiosidade aqui, que é, parece que agora... em política, quando se fala de ideias contrárias, fala-se de ideologia. Ideologia é aquilo com que um determinado político, neste caso Luís Montenegro, não concorda. Portanto, isso é ideologia. Poderia chamar-lhe, então, no caso das aulas de cidadania, podia chamar-lhe progressismo. Mas não, é ideologia e é facção. E depois aquilo que cada político acha bem, já é bom senso, a razoabilidade, ou então a palavra preferida, que é moderação. Moderação. E depois há outra coisa aqui, que me parece um bocadinho, que pode ser assustadora. Luís Montenegro não foi muito claro a explicar que acolhimento é este que anunciou para os imigrantes ilegais, mas se calhar não é bem um acolhimento. Se estamos a falar de imigrantes ilegais, se calhar temos que pensar e perguntar e tentar saber qual é o plano do governo para estas pessoas. Porque já existem centros, entre aspas, de detenção. Sim. No aeroporto existe. E se será esse tipo de centro ou não? Porque ele refere-se especificamente a imigrantes ilegais. Ilegais. Isto significa que podemos estar a falar de centros de detenção, como existem. Sabemos, noutros países, e que é uma coisa um bocadinho tétrica, e se calhar deveríamos pedir um bocadinho mais de explicações, em vez de estarmos só... aqui com este gáudio de um primeiro-ministro que está empoderado, mas, quer dizer, parece-me, de facto, que içou demasiadas bandeiras vermelhas que exigem a nossa atenção. Quanto ao que me estava a perguntar, Daniela, das figuras, sem dúvida, Leonor Beleza... Santana Lopes, que tinha abandonado o partido. Sim, assisti com algum interesse a esse regresso. Ele anda por aí, não é? Ele anda por aí, de Pedro Santana Lopes, que agora não pode ser militante, creio eu. Ou seja, ele é independente, ele foi eleito como candidato independente na Figueira. Creio que não pode mesmo ser militante, voltar dessa forma, mas parece que está ali à porta e parece-me que o partido também lhe quer estender, quando for caso disso, um tapete vermelho. Já o estendeu também a Leonor Beleza e bom, acho que nesse aspecto há ali um PSD revigorado, mas gostaria de ver um PSD social-democrata e não um PSD ali um bocadinho inclinar-se para a ultradireita. Era isso que eu ia perguntar ao Eduardo Pereira Correia. Vê-se que agora Montenegro afastou aqui qualquer dúvida, sente-se estabilidade nas palavras do líder do PSI, primeiro-ministro, mas houve aqui alguma tentativa de pescar de olho a essa direita mais radical com algumas destas medidas? Eu penso que não. Eu acredito que, efetivamente, o Primeiro-Ministro está à vontade no seu país. Isto é, que o Primeiro-Ministro consegue ganhar agora algum sossego depois de ver aprovado o Orçamento de Estado. Mas, relativamente a estas questões, eu não creio que sejam extremistas ou mais radicais. Fazem parte daquilo que são políticas de direita. E o PSD sempre se identificou com elas. Por exemplo, a ideia da videovigilância foi algo que começou, por exemplo, nos governos. Ainda era, o Dr. António Costa era Ministro da Administração Interna. Portanto, é algo que vem dos governos socialistas, dos governos sociais-democratas, é algo comum. Nas políticas públicas de segurança, o princípio da videovigilância não é de perseguição aos cidadãos, é de arranjar mais um meio de prova, do controle, de haver alguma forma de controlar melhor as forças de segurança também e o número reduzido de forças de segurança. Portanto, não é de alguma forma exigir uma sociedade controlada ou outra coisa qualquer. Aliás, como eu disse, estas políticas são políticas que vêm do Estado, desde o governo socialista até o governo social-democrata.
Relativamente à questão da disciplina de cidadania, parece-me que era comum que toda a direita, desde o CDS até ao PSD, Iniciativa Liberal e Chega, etc., quase todos os partidos discordavam daquela que era a ideologia que vinha por trás da disciplina. E, portanto, a ideia é rever, não me parece também nada de especial, quando temos um governo de direita e, portanto, representa esse mesmo princípio. Onde estava a questão do centro de acolhimento, eu não vejo, mesmo que sejam imigrantes ilegais, eu não vejo aí como um centro de detenção. Vejo como um centro de acolhimento e como a falta de resolução de um problema que ainda não foi feita pelo governo anterior. Por exemplo, nós em Lisboa havia um centro de acolhimento de imigrantes que estava para ser feito e depois houve várias questões, que, nomeadamente também da freguesia, que não pretende esse centro de acolhimento e é algo que o governo tem que resolver, ou seja, não se podem acolher pessoas em hostels como fez o Presidente da Câmara de Lisboa. E eu penso que era a isso que me referia Luís Montenegro quando fez estas políticas. Portanto, a ideia que eu achei até mais inovadora neste Congresso é efetivamente o Primeiro-Ministro ter aproveitado o encerramento do Congresso para falar de políticas ao nível nacional. Isto é, não uma política virada para dentro do partido, não falar para dentro do partido, mas falar para os portugueses. Isso foi inovador nesse sentido, ou seja, demonstra que efetivamente o Primeiro-Ministro está muito à vontade e quer aproveitar todo o momento. Aliás, esta era uma questão que eu queria... Os órgãos do partido, separou, não é, as pessoas entre os órgãos do partido e o governo. Quis fazer essa diferença. É verdade, mas eu acho que Luís Montenegro percebeu uma questão. Luís Montenegro sabe muito bem onde é que ele chegou como Primeiro-Ministro. Isto chegou com uma crítica, e a crítica era: o governo anterior não faz. O governo anterior foi um governo belíssimo ao nível político, conseguiu ganhar eleições com maioria absoluta, mas não tinha realização, não tinha poder de realização de trabalho. E é nesse momento que eu penso que Luís Montenegro compreende que está o seu espaço, o espaço de produzir, de ser ativo, de imediatamente conseguir fazer. E, portanto, esta ideia de fazer, de andar, de ser mais rápido e de em 6 meses apresentar um inúmero conjunto de medidas, penso que será por aí. Aliás, nós vimos agora na questão dos incêndios, o Primeiro-Ministro jubilou-se dizendo: já está dinheiro a ser entregue às pessoas, as ajudas já estão no campo. E, portanto, a ideia é essa. Em segundo lugar, mas depois o investimento das florestas foi cortado de uma forma muito acentuada, não é? Não, também claro, há esse problema. E claro há que olhar em frente, olhar para o que vai acontecer para o ano. Claro que sim. Agora, o que eu vejo é que a atitude dele é muito imediata, no sentido de querer mostrar trabalho. Porquê? Porque também não sabe se o governo dura mais 6 meses, ou 1 ano, ou coisa que valha. E, portanto, a ideia de mostrar trabalho imediata, de estar constantemente em processo eleitoral, isto é, a precisar de ter sempre a aprovação por parte dos cidadãos e eleitores, neste caso, ter que sempre mostrar resultados. Em segundo lugar, a tentar mostrar alguma longitude para não se aproximar de uma inflexibilidade que tem sido mostrada pelo líder do Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista. E, portanto, Pedro Nuno Santos já percebeu também que não lhe correu bem esta negociação do Partido Socialista. Aliás, ninguém compreende porque é que foi mantido este tabu durante tanto tempo e porque é que foi gerido tão mal pelo Partido Socialista este processo. Eu acho que ele aprendeu, e nós vimos isso naquilo que foram as suas declarações na sexta-feira, ele aprendeu e disse que não voltaria a cometer aquele erro. E, portanto, também Luís Montenegro vê na atitude de Pedro Nuno Santos o extremismo que ele não o quer fazer. E, portanto, aquilo que a própria Carmo dizia tem todo o sentido, que é: tenta-se mostrar um líder de bom senso, tenta-se mostrar um líder com alguma pacificação. E tem corrido bem as coisas, mesmo quando, na última semana, já se viam alguns problemas. Aliás, o governo começa a dar alguns tiros nos pés. A questão da RTP, por exemplo, foi um deles, onde o Primeiro-Ministro esteve mal. Ele hoje fez alguns comentários simpáticos aos jornalistas, mesmo no final do Congresso. Exato, mas mais do que isso, a política para a RTP era uma política difícil. E se não tivesse sido esta questão do orçamento e agora do Congresso a abafar esta questão, o Primeiro-Ministro começava seriamente a colocar em causa a sua popularidade. E eu penso que é exatamente isso. Ou seja, ao final de 6 meses, este governo também vai começar a cometer erros. E esse foi um erro que cometeu. Aliás, nós vemos também outros erros que estão a ser cometidos, nomeadamente pelo Ministro dos Estrangeiros, vários, não, têm feito já capas de jornais 1, 2 e 3, e, portanto, o governo vai começar a dar os tiros nos pés. A oposição tem de saber contemporizar e aproveitar esses tiros nos pés. Esta semana verdadeiramente correu bem para o Partido Social Democrata e para o seu líder, Luís Montenegro.
Carmo, julgo que tem aqui vários aspectos que quero acrescentar. Há pouco falava na importância até da separação dos protagonistas do PSD partido e do governo PSD. Vamos lá ver, nós estamos em vésperas de duas eleições muito importantes e das quais não se tem falado assim tanto. Um bocadinho por conta das negociações do Orçamento de Estado, bom, e de andarmos aqui sempre com um clima político quente e intenso. Mas estamos à beira de eleições e por isso é bastante natural que Luís Montenegro queira fazer esta separação e isto é uma forma de preparar o partido, sobretudo para as eleições autárquicas que estão aí. E nós não nos podemos esquecer que nas últimas autárquicas o PSD teve cerca de metade das câmaras que o PS conseguiu. Recordo-me que o PS terá conseguido 140 e algumas e o PSD 70 ou seja, tem aqui um grande trabalho a fazer, sempre com o risco que é o Chega começar de facto a criar aqui também trabalho feito no campo autárquico, que é uma possibilidade, e não será certamente, ou em princípio, nas autarquias socialistas que fará a moça, será nas de direita. Portanto, Luís Montenegro tem aqui essa razão. Agora, eu queria dizer aqui duas ou três coisas mais. Bom, primeiro, só dizer aqui ao Eduardo que para Luís Montenegro, neste momento, não se coloca essa questão de saber se o seu governo agora vai demorar 6 meses ou 1 ano. Sabemos que, no mínimo, eleições antecipadas não teremos antes de meados de 2026, por força da lei que se aplica e, portanto, por causa da presidência da exatamente, não é de facto uma possibilidade. E depois há outra coisa, que é o que Luís Montenegro e este governo têm vindo a fazer é lançar um bocadinho uma confusão entre o fazer anúncios muito vigorosos, muito musculados, anúncios, pacotes de medidas, anúncios, vamos fazer, e implementar políticas onde tem tido uma dificuldade imensa e quando nós vamos comparar, por exemplo, na saúde, mas não só, o que é o anúncio público de medidas que é feito sempre com uma grande pompa e circunstância e depois, na execução, isto fica sempre tudo muito aquém. Está mais Sim, mas é uma diferença incomparável. Por isso, eu não sei, acho que a grande diferença entre este governo e o anterior não está em fazer ou não fazer, está nesta coisa de propaganda, de anúncio e uma aposta enorme na comunicação. Eu não estou a dizer que não será uma estratégia inteligente ou, se calhar, uma estratégia dos nossos dias e que o governo anterior teria alguma falha nesse aspecto. Eventualmente, até admito que sim. Agora, não vamos confundir essa aposta na comunicação com fazer e com implementar políticas, porque de facto não tem nada a ver e ainda não se viu esse braço executivo do Luís Montenegro de maneira alguma. Carmo Afonso, Eduardo Pereira Correia, obrigada por terem estado connosco esta tarde na RTP3. Obrigada, boa tarde e uma boa semana.